Ei, pessoal, tudo bem? Olha só que maravilha que a gente está aqui juntos de novo, vocês daí, eu daqui e com sempre um convidado super especial para a gente conversar de assuntos os mais ricos possíveis, que você já sabe que aqui no Pode Ser Humano é uma pós-graduação de gente, de liderança, de gestão de pessoas. Eu tô com José Luiz Terron, Tejon. É aquilo que eu te falei. Em português. Às vezes eu tenho essa coisa aqui do espanhol. Gente, José, querido, muito obrigada. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Vivi. É uma honra minha estar com vocês aqui. Que legal. Gente, a gente está muito feliz porque a gente trouxe Tejon para falar com a gente sobre trabalhadores do campo, agronegócio, mas também da parte que eu tô mais curiosa, que é da história de vida, de superação dele. Então, é aula garantida, já vai se inscrevendo no canal, curtindo, porque com certeza você vai curtir muito o que a gente tem para falar aqui hoje. Bom, eu tenho que falar isso, eu tenho que falar que nós somos um podcast do Projeto Humanize, a gente faz parte do Projeto Humanize, patrocinado pela nossa querida Best Homenagens, e hoje eu sempre faço uma homenagem aqui para eles, viu? Porque eles estão pagando a gente no 3º ano. Best Homenagem, temos que... Vamos fazer uma homenagem para eles, e a homenagem, como a gente vai falar do campo... Viva o patrocinador. Viva o patrocinador, nada acontece. Tejão é do marketing também, não é? Não é isso? Então a gente vai fazer aqui uma homenagem, vamos aqui, grãos, agronegócio, grãos caindo aqui, tá? Grãos maravilhosos. Grãos maravilhosos, grãos soja, o que você quiser. Aí a gente vai deixar... Girassol também, é bonito. O que você quiser, pessoal da produção, fiquem à vontade para fazer essa homenagem. Vou também avisar que aqui na tela tem um QR Code com o seu site, com o link dos livros, o que você quiser colocar nesse QR Code aqui, os serviços que Tejon faz, vão estar tudo aqui. Então, se você curtir, que eu tenho certeza que vai, você já pode saber que aqui no início do vídeo já tem aqui, você pode só colocar, mirar o seu celular e ter acesso às coisas aqui, os conteúdos de Tejon. Vou também fazer a minha autodescrição e depois faz a sua, combinado? Então, meu nome é Vivi Dobelin, eu sou uma mulher branca, tenho 1,57 m, tenho cabelo preto curtinho, hoje visto uma camisa cor de palha e uma calça preta, uma sandália preta. Estamos na frente aqui de uma mesa de 2 metros, retangular. 2 canecas, água, livros de Tejon, que nós vamos falar mais tarde, uma televisão aqui pertinho de mim, de 50 polegadas, e Tejon à minha frente. Por favor, descreva-se. Muito bem, eu não tenho uma descrição tão bonita assim como a da Vivi, não é? Sim. Mas, enfim, sou professor, doutor em pedagogia da superação, um especialista em agronegócio e originado, né, concebido lá na Espanha, como você falou, Terron, concebido lá em Quérego, Astúrias, mas uma mãe solteira que não podia ter tido a ousadia de ficar grávida, fugiu para o Brasil para não morrer e aqui nasci em Santos e lá fui adotado por um casal de imigrantes e aí tem uma história interessante até chegarmos aqui com vocês nesse tema do humano, né? E eu diria, bem-vindos ao planeta Terra, você não se livra da humanidade. Então, é melhor entendê-la do que não a decifrar, né? É verdade. Então, legal estarmos juntos aqui, muito legal. Obrigada, gente. Olha, vou aqui dar uma descrição aqui de Tejon para vocês. Ele é doutor em educação, mestre em educação, arte e história da cultura pelo Mackenzie. Você não parou de estudar, né, Tejon? Nunca. Nunca parou de estudar. Jornalista e publicitário pela Casper Libero, administrador com ênfase em marketing, especializações em Harvard. Ficou bem mais fácil agora a nossa... Porque aí fica uma empatia melhor, né? Nossa! Aumenta a empatia. Mas, gente, aqui não acaba, porque aqui, se você continuar, ó, em Harvard, tá? E ele também tem aqui na Pace University e no MIT. Ou seja, não sei nem o que eu pergunto mais para você. Liderança tem especialização em sede França, gente. E eu estudei aonde? Bom, mas e daí?
Não tem problema. Não, nenhum. É isso mesmo, porque você vai me ensinar tudo que eu preciso saber hoje. Aliás, eu tô aprendendo muito aqui no Pode Ser Humano, viu? De verdade. Eu brinco aqui com o pessoal que é uma pós-graduação, Tejão, e é verdade. A gente tem todos os assuntos de gestão de pessoas, de relacionamento nos ambientes de trabalho. Cara, assiste, dá uma olhada aí na nossa playlist que você vai ver quantos vídeos, quantos convidados maravilhosos. E Tejon, gente, é publicitário, jornalista, conferencista e foi Top of Mind de 2011, considerada aí uma das maiores autoridades na área do marketing, do agronegócio, gestão de vendas, liderança, motivação, faz tudo. Você é a empresa todinha num organismo só. Você vive e você presta atenção, aí você vai pegando conhecimentos, né? Não tem muito assim, nada do outro mundo. Não, né? Não. Tá bom. Então vamos lá. Ele tá fazendo isso porque ele é uma pessoa muito humilde, gente. Aí ele quer ficar no mesmo aqui, ó. Mas tudo bem. Ô, Tejon, então vamos lá. Vamos contar um pouquinho então, só da sua história? Vamos contextualizar? Então você falou que a sua mãe veio lá da Espanha, veio pra cá, teve você e você foi adotado por um casal migrante da onde? Um casal de imigrantes, português e uma alemã. E fui, graças aos destinos maravilhosos, fui criado por esse casal fantástico, né? E aí acontecem as coisas do destino, aquilo para o qual, de repente, você já está comprometido, né? E não adianta ter medo do destino. Então, aos 4 anos, tive uma grave queimadura no rosto, num acidente caseiro, né? E, a partir daí, uma experiência muito única com hospitais. E comecei meus estudos numa escolinha para crianças especiais, da Santa Casa de Santos, né? E tudo isso, passado o tempo, se transformou num aprendizado muito rico. Então, que eu diria assim, que se eu não tivesse tido, eu não seria quem sou. Então, muito importante quando a gente está submetido a alguma coisa que aparentemente, ou ali naquele momento, etc., não é bom, você não quer, etc. Ok, mas se você está ali e você não morreu, como foi meu caso, o enfrentamento da circunstância, ele te transforma em uma pessoa muito forte, entendeu? Então, não ter medo dos enfrentamentos é um segredo da vida. Por mais complicados que seja. Hoje nós estamos com um aqui traumático no Brasil, com o Rio Grande do Sul, né? E com certeza ninguém fica igual depois de um problema como esse. Porém, ou você melhora ou você piora. Então, o que eu espero nesse momento aqui dos meus gaúchos, aliás, a minha mãe adotiva, a Dona Rosa, ela veio do Rio Grande do Sul. Então, é que essa força que tem que ser enfrentada, ela se transforma numa coisa muito poderosa. Agora, a gente não consegue isso sozinho não consegue. Então, nós somos muito dependentes até da proposta que vocês têm aqui, do Humanize, porque nós só conseguimos superar com outras pessoas. Sozinho, ninguém vai. Então, é importante reconhecer a importância do outro. Porque se estamos aqui é porque, ok, às vezes você é vítima de uma situação em que um ser humano pode te fazer mal, mas você será reerguido por outros seres humanos. Então, esta compreensão, ela é muito, muito importante. E até outro dia me pediram para fazer uma palestra sobre bullying numa escola, no colégio, no nível intermediário. Você passou por isso? O que você acha? Cara queimada, moleque. Eu sou um expert de bullying. Então, me pediram uma palestra nessa escola, uma escola de nível intermediário, jovenzinhos na faixa ali de 13, 14, 15, né? E um problema danado com bullying, né? E aí foi muito interessante, porque você tem que desbulinizar. E eu observei ao longo da vida que tem seres humanos com um íntimo, numa grande fragilidade, e sem querer, querendo, mas sem querer, acabam atraindo o que eu chamei lá para a molecada, né? De alguns espíritos de porco, que adoram de fazer
maldade com os outros, tá certo? Mas é um grupo pequeno, é um percentual pequeno que ama fazer isso. 5% não passa disso. E tem um outro lado, outros 5, 10% que sofre. Não precisava sofrer, mas sofre. Então, o ponto que eu dizia ali para aqueles, cerca de 1.000 jovens, ele diz, olha, se tem 5% que gosta de destruir, uns 10% que não precisava sentir assim, mas sentem, é porque você tem 85% que é indiferente. O problema do enfrentamento das causas evolutivas da humanidade está principalmente na consciência dos indiferentes. O indiferente, o que olha, que não faz nada, ainda pode achar até, no caso do bullying, uma certa gracinha, mas trazendo do bullying para a vida, em todos os sentidos, a conquista dos indiferentes é fundamental. Sim. Porque os indiferentes são a grande maioria. Olha só. Dos enfrentamentos em tudo. É verdade. Né? E uma coisa que é importante a gente aprender logo é que, como disse Winston Churchill na Segunda Guerra Mundial, enfrentando um exército considerado naquela época imbatível, que era o exército alemão, o Winston Churchill, com recursos escassos, né? Ele teve uma frase que representa, na minha forma de ver, o caminho que a humanidade tem. Ele disse, nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Então, quando você olha o avanço da humanidade, você vai encontrar alguns heróis, visionários, que deram suas vidas, né, para que a gente pudesse ter processos evolutivos. E o grande drama é esse. Os indiferentes não podem ficar indiferentes. Precisam escolher uma camisa, né, do seu time. E eu espero que seja a camisa da evolução e não aquela camisa, ao contrário, da destruição. Porque você tem 3 forças no universo presentes. A força da entropia, galáxias, estrelas, explosões. E você tem a força da criação, da sintropia. Cria sistemas novos, galáxias novas, planetas novos, estrelas novas. Isso está na humanidade também. Então, é a força da sintropia com a entropia. Essa é a grande luta. E tem o indiferente. O indiferente é aquele que a gente tem que conquistar. E cabe às forças da sintropia a conquista dos indiferentes. Caso contrário, a turma da entropia vocifera, fala, xinga, é aparentemente mais atraente. Né? Então, essa é a grande luta. Na vida profissional, empresarial, essas 2 forças em debate. Entropia versus sintropia. Tejão, e você falou uma coisa, né, de seduzir o indiferente, né? Nas empresas é exatamente isso, né? A gente tem aí a turma que está bem alinhado com a estratégia, a gente pode imaginar que, sei lá, 15%, 20%, o restante é indiferente. Nas empresas, eu tive uma larga experiência como executivo, fui CEO do Grupo Estado de São Paulo, por exemplo, e deu para ter uma experiência muito rica na condução de equipes, né? Na condução de equipes, você vai ter um percentual muito parecido com aquele que Daniel Goleman, criador da inteligência emocional, eu tive a felicidade de ter estado com ele num momento nos Estados Unidos, e ele me falou, Tejão, o mundo empresarial se divide na proporção 11, 19, 50, 20. 11 é o pessoal que vai para frente, é a turma que está nisso que você disse. Engajada, comprometida e estão indo para o futuro. 19 podem seguir os 11. 50% é turista passando tempo na empresa. E 20% é terrorista falando mal de tudo. Então, esse é mais ou menos aí a gama. Né? Então, cabe ao líder compreender que ele tem que conquistar os 50% dos turistas e dos 20% terroristas. Que faz ele tem que ver qual é aquele que pode usar aquela força, aquela veemência, aquela energia que tem, né, para a causa positiva. Então, cabe a um líder entender que ele não está ali só para comandar 11% das pessoas. Ele tem que comandar os 100. E não pode ficar esperando que a RH resolva a vida dele. Ele precisa entender que sempre, mais ou menos, vai ter uma proporção de um time mais mediano, né? Mais acomodado, mediano, vai ter um time de rebeldezinhos e muitas vezes vem do grupo de rebeldes pessoas muito interessantes, que trabalhadas para o sentido da competitividade, da energia, da força, podem se transformar em
em funcionários ou colaboradores bastante interessantes e importantes, né? Então, esta coisa da liderança, ela é sagrada e você precisa ter a seguinte consciência: para eu conquistar 50% dos medianos, eu preciso da ajuda dos campeões. Os campeões têm que gostar dos medianos. E o gostar não é racional, é emocional. Tem que sair para tomar uma cerveja, bater papo, curtir, ou seja, tem que ser amigo da turma do meio. Porque a turma do meio segue o ímpeto do coração muito mais do que o cérebro. Então, para eu ter uma mediana que gosta dos campeões, os campeões têm que gostar da mediana. E se a mediana gostar dos campeões, ao invés de ser nota 4, nota 5, eles podem vir a ser nota 7. Tá certo? Eles passam de ano. Então, é uma administração humana fundamental quando a gente olha este grupo humano que a gente precisa, no caso de um líder, precisa conduzir. E cabe ao líder gostar de todos, né? Cabe ao líder, eu diria até um certo espírito de amar a todos. Mas eu vou numa empresa. A empresa não é uma entidade beneficente, etc. Tem que dar resultados. Sim, ok. Mas se eu não gosto de algum membro da minha equipe, eu perco a equipe. Mas por quê? Me pergunta João. O cara é um camarada vagabundo, não faz nada. Por que você não vai gostar dele? Porque o grupo vai ver que eu fiz de tudo para que ele evoluísse. E se o grupo vê que eu, líder, faço de tudo para o menos capacitado evoluir, o grupo vai pegar muita confiança em mim. Então eu tenho que fazer de tudo. E ok, chega uma hora, a empresa faz parte de turnover, né? Ela existe, e tem aquela pessoa que não tem a vontade, não quer e não vai. Ok, então vamos fazer o necessário turnover, que é importante ter também, né? Um percentual administrado de turnover. Então, a liderança é essa arte. Agora, a gente aprende isso, eu diria, no berço. Você aprende essa arte na primeira infância. Então, o cuidado para formar líderes, ele é muito dependente do que acontece com o ser humano até 7, 8, 9 anos de idade. Então, eu diria que papais, mamães, titios, vovós, padrinhos, né? Pais adotivos, vizinhos, professores, primeira infância, ali você vê a alma daquele bichinho. O que aconteceu com você? Era para te preparar para a liderança? Você acha? Dúvida Ou você que podia sim. ter se vitimizado? Sem dúvida, porque teve, está nos meus livros, o pessoal me pergunta, mas e tal, como é que você fez, não sei o quê. Eu fiz porque eu tive a sorte de ter um pai e uma mãe adotivos. E a minha mãe adotiva, ela estava fazendo uma mistura de cera com gasolina, derretendo cera. Era comum na época, derretia cera para aumentar, uma lata virava 3, tá bom? Derretia o que tinha uma lata, aí você tinha mais quantidade de cera. Mulheres faziam isso. Essa lata inflamou, ela arremessou para o quintal, eu vinha correndo do quintal para a cozinha, e essa mistura atingiu o meu rosto. Bom, então, você imagine esta mãe. Né? Dá para imaginar, eu fico imaginando. E, nossa Senhora, coisa tenebrosa, né? Mas aí, coisas interessantes, o destino, quem salvou a minha vida de verdade foi uma vizinha. A janela da casa dela dava para o meu quintal, e essa era uma menina, eu tinha 4 anos, ela tinha 7, 3 anos a mais do que eu. E essa menina me viu no quintal com a chama. E minha mãe, apavorada, não conseguia apagar o fogo, essa menina viu e berrava e gritava da janela. E a mãe dessa menina estava no quintal dela, falou, quem está gritando, quem está berrando? E ela apontava assim, e essa mulher, dona Helena, viu por cima do muro o que estava acontecendo, e ela tinha, graças aos deuses, uma certa sabedoria. Ela pulou o muro com uma manta e abafou o fogo, né? Se ela não tivesse isso, eu não estaria aqui. Então, uma menina berra, grita, a mãe vê, pula o muro, me sobe e aí vai. Então, por isso que você tem que reconhecer que tem muita gente muito boa em volta. Cuidado com as generalizações, tá certo? Mas aí, o grande aprendizado que você me perguntou, ele veio de 3 fundamentos da minha infância. 3 fundamentos que você não tem isso assim, na consciência,
quando você tem 15, 20, 30, depois que passa, você vai adquirir a consciência desses fundamentos já depois. Eu fui adquirir a consciência desses fundamentos com 52 anos de idade, que, aliás, o querido amigo, Dr. Roberto Chiniachik, um grande amigo da época de juventude, nos reencontramos e eu já tinha escrito livros de liderança, marketing, vendas, etc. E ele falou, você vai escrever um livro para a minha editora, a editora dele. E eu falei, eu vou escrever um livro sobre vendas. Não. Você vai escrever um livro da tua história, que ele conhecia. E ele me fez parar, que eu nunca tinha parado para pensar nisso, as coisas. Então, quando eu estava escrevendo esse livro, que foi o primeiro dessa série de superação, O Voo do Cisne, foi em 2002, por aí, eu estava lá no Estadão, já ainda, né? E aí eu parei para pensar. Parei para pensar nas coisas todas. E aí veio à minha cabeça, coincidentemente, 2 americanos vieram ao Brasil também para escrever um livro sobre sucesso, Succeed on Your Own Terms, o nome do livro, lançado nos Estados Unidos. E eles entrevistaram no Brasil a mim e ao maestro João Carlos Martins. E também, quando estavam comigo, eu estava no meio de escrever esse meu livro, eles me fizeram também uma pergunta que me ajudou a trazer a consciência, o que estava no inconsciente. Né? Então, o que veio à minha consciência? Por que que eu cheguei onde cheguei? Primeira coisa, coragem. O meu pai adotivo era um português de Trás-os-Montes, né? Quando eu penso nele, começa a falar com sotaque português. Um homem praticamente mal sabia assinar o nome, um homem muito simples e da vida dura, da vida difícil. Lá em Portugal, veio para o Brasil para melhorar de vida, ou tentar melhorar de vida, e aqui ele acabou criando ali um bazarzinho, que é onde eu me criei, lá em Santos, Bazar Marapé, uma pequena lojinha de armarinhos ali, na minha infância e primeira juventude ali. E este homem dizia assim para mim, filho, quando saí do hospital, né, eu fiquei mais ou menos uns 3 anos praticamente dentro da Santa Casa de Santos. Naquela época tudo era muito lento, era a ciência dos anos 50, então era tudo daquele período. Aliás, doutor que me salvou a vida também, doutor Silvio Correia, outro homem que, por sorte, era um especialista em queimaduras e estava lá também. Olha, outra coisa do mundo. E quando eu saí do hospital, eu tinha que ir para a rua. Eu não podia ficar mais escondido. E ele dizia assim para mim, filho, não tenhas vergonha da tua cara, tenhas vergonha na cara. Olha. Um homem é o seu caráter, com aquele sotaque português. E não te vitimizes, não venhas para casa chorando nem reclamando. Vamos à vida. E ele me levava, morávamos em Santos, todo domingo ele me levava para a gente nadar, porque eu tinha também ingerido um pouco dessa mistura e tinha afetado o pulmão. E ele falava assim, vamos nadar, porque nadando tu exercitas o teu pulmão. E se não exercitares o pulmão, tu não vais morrer, tu não vais viver muito não, falava assim. E íamos ali à Praia de Santos e nadávamos do canal 1 ao canal 3, ida e volta. É um trecho bom, considerável. Nadávamos e um dia ele me levou numas rochas que tem quem conhece a Baixada Santista, na Ilha Porchá, ali em Santos, do lado de São Vicente, umas pedras e batem ondas nas pedras. E de um lado batiam ondas fortes na rocha, batiam aqueles vagalhões, e do outro lado da rocha, mar calmo, não tinham ondas ali. E aí fomos em cima dessa pedra e fomos para o lado do mar calmo. Ele pergunta assim para mim, pode ficar a tua vida inteira aqui? Eu falei, pode, pai, aqui o mar é calmo, a rocha é forte, firme, não acontece nada. Ele, olha lá onde as ondas batem. Ele falou, não, pai, não podemos, vamos morrer. E ele perguntou, então não achas que o que acontece lá vai acontecer aqui também? Vai mudar o vento, a maré, vão ter ondas aqui também, como lá? Eu falei, não sei. Olha para a pedra, filho, o que tu vês vivo aqui? Eu falei, pai, eu vejo ostras. Tu és uma ostra? Não. Então vamos lá onde as ondas batem. Mas, pai, não vamos morrer. Não, observa. Uma bate e volta, dá um tempo. Outra bate e volta, dá um tempo. Quando uma bater e voltar, vamos esperar lá outra onda.
Aí, pai, quando vier, vamos correr? Ele falou assim, com aquele sotaque português. Não estou a te criar para virares um cagão. Quando vier a nova onda, nós vamos fazer a única coisa que se faz no encontro do mar com uma pedra. O que, pai? Mergulhar nela antes que ela solte sobre ti. Formou um vagalhão, e antes que o vagalhão estourasse na pedra, salta, filho. Mergulhamos e voltamos a nado até a areia. Quando chegamos na areia, ele olhou e falou assim, aprendeste a viver. Viver é estar preparado para saltar ao vida como saltamos agora ao mar. Senão ela salta sobre ti. Um português analfabeto. Nossa. Eu tinha 7, 8 anos, quer dizer, falou aquilo. Ficou no meu inconsciente. Eu não fiquei pensando naquilo, tá certo? Segunda experiência fascinante nessa primeira infância. Por que eu não parei de estudar e por que por onde os lugares que eu passo, eu sempre aprecio as pessoas e aprendo com as pessoas. E aqui vai algo importante, eu já estou hoje com 71 anos de idade, convivi com muita gente ao lado de pessoas brilhantes. E pergunto, quantos aproveitaram aquelas pessoas? Poucos. Eu mesmo, quando dirigindo gente, falei dos medianos e dos campeões, né? Falei, escuta aqui, vem aqui, tu vai passar 2 semanas trabalhando com o melhor ali. Aprender com ele. Observa ele, vê como ele faz, ou ela. Passava, voltava, e aí? Não é igual a mim, eu não sou ele, eu sou diferente. E até, se desse corda, ia falar coisas que não prestam daquele pessoal. 80%, mais ou menos, voltava sem aprender com o campeão. Nossa. Tá certo? Adulto já. E aí eu fiquei pensando a respeito e vi que isso era uma grande falha na criação da infância. Porque quando eu tinha a minha idade infantil, aí, 6, 7, 8, 9, 10 anos, meu pai e minha mãe me obrigavam a prestar atenção nas pessoas que eles consideravam admiráveis no meu bairro. O seu Santos, não esqueço dessas pessoas. Era o dono do posto de gasolina, em frente à lojinha. Chegava, escuta, filho, que horas são? São 9 da noite, pai. Aquele homem é o dono do posto. Ele está 9 horas da noite lavando e enxugando o carro com o empregado dele. Olha que homem admirável que é. O seu Santos. Passava seu pontual. Filho, lá vai o seu pontual. O seu pontual é o único engenheiro aqui do bairro, porque ninguém aqui estudou nada. Esse homem é engenheiro. Eu vou falar com ele. Presta atenção de quando eu falo com ele. Eles me obrigavam a prestar atenção nas pessoas do bairro. Olha lá o seu Moura. O seu Moura é estivador, do Caio de Santos. Esse homem levanta todo dia às 6 da manhã, trabalha 8 horas carregando saco de café nas costas. E esse seu Moura aí, eles têm lá umas brincadeiras dos estivadores, de quem carrega mais saco de uma vez. Ele é campeão. Ele se vangloria de carregar, não 1, 2 por vez. Olha que homem. Ou seja, eles me ensinavam, no dia a dia do meu bairro, da minha rua, a prestar atenção em pessoas assim. Um trabalhador, um homem que trabalhava como motorneiro, dirigindo bonde, pessoas desse tipo. Então, isso ficou no meu inconsciente infanto-juvenil. E quando eu ia para a escola, não ia bem, física, matemática, meio sem querer. Quem eram os 3, 4 melhores de física, matemática? E estudar junto com ele. Dos 3, 4 melhores de física ou matemática, tinha um que era meio ranheta, mas tinha sempre 2 que eram muito queridos e adoravam. Então, eu carregava isto comigo, nas empresas por onde passei. Idem. O melhor vendedor, o melhor chefe, eu olhava e aprendia com essas pessoas todas. Então, esse aprendizado é outra coisa da infância. E o terceiro ponto, o foco, né? Que quando eu tinha muito medo de sair na rua, a minha mãe, a dona Rosa, dizia, você tem que ajudar sua mãe na feira. Você é o único menino que não ajuda a mãe na feira. Eu tinha medo de sair. A feira era a rede social daquela época, tá certo? É onde todo mundo vê. E tudo acontecia na feira. Eu tinha medo de ver o mundo, né? E você tem que ajudar a mãe. As crianças ajudavam as mães na feira, carregando sacola, era da cultura da época. Os meninos ajudavam as mães.
E eu não ia. Ela vinha me pegar, subia no telhado da casa para não me levar. Ela mandava descer, eu não descia. Ela ia, voltava, dava uma bronca, pronto. Semana seguinte, a segunda vez, tem que ir com a mãe, tchuf, eu pro telhado de novo. Dava uma bronca, eu não descia. Ela ficava brava, mas ia, voltava. E falou, não vai escapar da mãe na semana que vem. Você tem que ajudar a mãe na feira. As vizinhas estão dizendo que você é o único menino mal educado. Passava a semana, eu ficava onde? Em zona de conforto, escondido em casa. Sim. Na terceira vez, quando eu acordei de manhã cedo, eu estava amarrado à minha mãe. Ela se deitou comigo de madrugada e se enfaixou. Não acredito. Então, quando eu acordei, eu estava preso dela. Aí você está me falando que você fez um monte de pós-graduação para ter a pedagogia da superação. Sua Sim. mãe, ela tinha pedagogia da superação sem nenhuma... Ela tinha pedagogia da superação da vida dura. Da do vida. enfrentamento. E na cabeça dela, eu tinha que ser um menino que tinha que ajudar. E não era para ficar com história só porque tinha queimado a cara. Tinha que ir para enfrentamento. Ela não tinha assim um pensamento filosófico preparado para pensar Sim. nisso com racionalidade. Entendi. Ela agia num Instinto. automático de precisava ter um filho que enfrentasse a vida. Sim. Era meio da época, tinha que ser. Não tinha muito vitimização, nunca, aliás, é uma palavra que é muito perigosa, vitimização, porque a pessoa foge da vida a partir de se vitimizar. Então eu não tinha isso. E aí na terceira vez eu fui com ela, me arrastou, fui chorando, berrando. Quando chegamos na feira, primeira barraca, inesquecível isso, a primeira barraca, a barraca das batatas. Paramos e um monte de gente, aquela história, burburinho da feira, tá aí o menino, tá aí o... Né? E vem gente para me ver. E ela fala assim, presta atenção na batata, pega uma desse saco aqui. Uma. Não pega a batata com problema, com tudo lisinha, bonitinha. Grande, batata grande, pro seu pai, português, gosta de batata cozida. Pega a batata. E me fez prestar atenção. Aí vinha gente em volta, nossa, meu Deus do céu, como o seu filho ficou. Eu ia olhar para a pessoa, ela me dá uma bronca que eu não estou escolhendo batata direito. Aí vem uma outra, que essa eu não esqueço nunca, com um menino, filho dela junto, aponta assim para mim e fala, olha lá, filho, quando eu digo tu não mexer com fogo, olha como tu vai ficar. Quando eu ia olhar para aquele moleque, Dona Rosa vem me dar uma bronca, que eu parei de prestar atenção no que tinha que fazer, agora pega desse saco, batata redondinha, pequenininha, para fazer no forno, que nem alemão gosta. E ela me carregou pela feira, me fazendo prestar atenção no alho, na batata, na cebola, coisa. Voltamos para casa, o pai abraçou, ficaram felizes e disseram assim, obrigado, filho, ninguém vai dizer que nós não sabemos te dar educação. Na semana seguinte, voltei com ela para a feira, para o Minha Livre e Espontânea Vontade. E aí, o que você encontra no mundo? Você encontra as coisas complicadas. Um menino, tinha 7 anos, 8, com o rosto queimado, ele é um alvo interessante, não é? Então tinha lá a molecada ali da minha rua, queimado, churrasco, essas coisas de bullying. Aí eu olhava para eles e todos eles tinham, se não tinham, eu imaginava, um defeito. Então tinha o Buda, que era um gordão, tinha o Chico Boia, tinha o Chulé, tinha o Zé da Pinta, um moleque que tinha uma pinta na testa, tinha um que não sei se era, mas era um fedido. Então aí fala aí, Buda. Aí, passado 15 minutos, não eram inimigos mais. Começamos a brincar, chutar laranja na rua. E aí, o primeiro dia que eu me recordo, e essa foi a pergunta dos americanos para mim, a primeira vez na vida que você sentiu uma grande alegria e você sentiu sucesso. Eles, dois americanos, lá me entrevistando lá no Estadão, mas eu falei, volta no tempo, lá na infância, não é prêmio, essas coisas. Não, lá no fundamento. Primeiro dia que você sentiu, né? Porque eles queriam saber profundidades da história de sucesso, que estava por trás, e não superfícies. Eu fiquei pensando na frente deles. Ali, porque aquela coisa do iceberg, primeira né? vez, eu falei, olha, a primeira vez foi quando os moleques da minha rua bateram na porta da minha casa e me chamaram para jogar bola com eles.
Caramba, eu me lembro que como eu fiquei contente de sair com a minha molecada, né? Sair com eles. E eu não tinha saído, eu estava sempre meio recluso, preso. E saí com eles, como um igual a eles. Eu fiquei muito feliz. E aí eles fizeram uma pergunta que me fez acender todos esses raciocínios que estavam no meu inconsciente. Eles perguntaram assim para mim: todo sucesso é resultado de um processo. O que aconteceu antes para que esses meninos fossem na tua casa te chamar? Nossa, aí veio à minha cabeça, pela primeira vez, passado todo esse tempo, veio à minha cabeça minha mãe, amarrada a mim, me levando onde eu não iria, onde eu não queria ir, me fazendo, e não dizendo assim, que não, vamos, que eu te protejo, ninguém vai mexer contigo. Não, ao contrário, você não vai, a mãe está sendo mal vista. E quando cheguei lá, ela me fazendo prestar atenção ali no que eu tinha que fazer, e não nas coisas em volta. E ela recebendo todo mundo, etc. E agora faz isso, agora faz aquilo lá. Então eu falei, eu aprendi ali, naquele momento, o poder do foco. O poder do foco. Então, o que me trouxe até aqui, mais coisas, estudos, etc., ok. Mas o fundamento do fundamento foi prestar atenção em pessoas, a coragem para viver na Terra e foco, fazer o que tem que ser feito e não se distrair com o entorno. Isso explica porque eu estou aqui. E aí, quando veio isso à minha cabeça, que eu nossa, eu chorei, porque eu não me lembrava disso. Né? Sempre agradeci o pai e a mãe adotivos, queridos. Não paro de falar deles. Já faleceram, não param de falar deles. Mas estas três coisas fundamentais, quando eles estavam vivos, nunca veio à minha cabeça assim para falar: oh, pai, poxa, obrigado porque você me fez saltar lá da pedra, lá na Ilha Porchá. Pai, mãe, obrigado porque você me... Não vinha, não estava, mas estava. Sim. Então, eu te diria que liderar seres humanos... E quando eu conversei com gente com quem eu estudei liderança, a pergunta que eu fazia para eles era sempre meio essa: como é que a gente aprende liderança? A resposta era sempre: liderança vem no berço. E nesse berço que ele está falando não é genética. Tá. Os geneticistas até hoje já têm estudos voltados ao campo da genética, mas não é a genética que se refere. É como você educa uma criança desde o berço para a compreensão da humanidade, dos enfrentamentos e de relacionamentos com amiguinhos e com outros, né? Então, primeira infância é onde nasce tudo isso. Quando você fala isso, né, eu olho um pouco aqui para o nosso cenário atual de educação de criança, de jovens, né? Essa semana eu estava passando um grupo, Tejão, e aí tinha um grupo bem grande de programadores, de desenvolvedores, e aí tinha um post assim: oi, boa tarde, meu filho está procurando um estágio, quem souber, por favor, pode me avisar? Dentro do grupo. E aí, assim, vários comentários do tipo: ele não pode vir aqui na rede social e se prontificar e dar o rosto, né? E se colocar, porque aqui é o lugar que ele tem que estar, não você, mãe, né? Então, várias pessoas comentando isso. Quando a gente faz isso, a gente está deixando o nosso filho... não sei se posso usar a palavra amputando, né, as competências do nosso filho. É isso que a gente está fazendo hoje, muitas vezes. Preparar seres humanos, uma coragem para o enfrentamento da vida. É óbvio que a minha experiência de vida permitiu, ao viver um tempo considerável em ambientes de hospital público da época, né? A família era pobre, não era num Einstein. Outro dia eu fui num Einstein, nossa, é um verdadeiro resort. Então, nada a ver com os hospitais públicos dos anos 50, em que eu convivi, 50 e parte dos 60. Ao conviver ali, e como o meu problema era um problema
de certa forma, que foi administrado através das cirurgias plásticas, uma queimadura, né? Eu não tinha uma doença. Eu circulava no hospital vendo dramas, né? Eu fiquei 7 meses aqui no Hospital Brigadeiro, em São Paulo, em 1963, 63, 64, 7 meses. Era assim, né? Toda semana eu via alguém morrer. Eram enfermarias, não eram quartos isolados, com mais 6, 7 pessoas. Eu vi sofrimentos e dores. Reais. Reais, muito maiores do que a minha. A minha, quando eu queimei, com 4 anos, a fase da queimadura, eu apaguei, eu não lembro. Então, mas com certeza, uma queimadura, acende risca um fósforo e põe o dedinho, né? Então, Sim. não deve... mas apaguei, eu não lembro das dores. Deve ter sido terríveis, pelo menos por 2 anos, os curativos da época, né? Coisas que eu me lembro um pouco. Curativos, ardia muito tudo, mas enfim. Mas eu vi depois, em situação muito mais amena, a minha, comparada ao que eu via nos hospitais, eu vi grandes sofrimentos. E assisti grandes sofrimentos. Então eu tive uma passagem de vida que eu vi sofrimentos. Eu comecei o meu primeiro ano, na época era o fundamental, o pré-primário, o primeiro ano da época, numa escolinha de crianças especiais, na Santa Casa de Santos, onde só tinha criança diria, diferente. Tinha criança excepcional, eu convivi com eles. Então, esta experiência de vida é forte. Você podia dizer assim, mas podia ter te transformado também num ET completo. Por que não? Porque aí é onde entra o pai e a mãe me levando para a vida, me levando para o mundo. E não foi só o pai e a mãe. A partir do momento em que eu convivo com os meninos da minha rua, os vizinhos, as mães desses meninos, as minhas vizinhas, eu não esqueço deles. Sim. De uma importância ali o meu bairro, Princesa Isabel 257, até hoje tem a casa e tem um bazar lá de outra pessoa. Ali, aquele bairro, aquela região, as pessoas, as professoras do colégio municipal, etc. Ou seja, pessoas. Mas, de algum jeito, o que eu vi comigo, eu aprendi a olhar para este lado do bem das pessoas. Porque eu poderia não ver, não enxergar. E poderia ver só aquilo que era ruim, que não era bom. Dá pra gente treinar a visão, então, Tejão? Treinar a visão. E quando as pessoas me perguntam, tem você com relação ao bullying? Sim, tem bullying. Agora, da turma, da molecada minha lá, 2 eram terríveis, mas não eram porque era só comigo. Eram meninos que tinham um desamor muito grande. É isso que eu ia eram falar, malévolos. Eram eles que, quando eles chegavam, botavam gasolina no gato. Eram esse tipo. Eles tinham uma coisa por dentro muito malévola. Nunca, aliás, esses 2, que eu não esqueço deles nunca, nunca vi o pai e a mãe deles. Nunca. Então, com certeza, ali você tinha uma coisa muito ruim e eles descarregavam através disso. Mas, por outro lado, eu era, de algum jeito, defendido e protegido pela minha molecada. Sim. Também. Então, quando a gente passa a ver esta coisa do humanize, você vai ver que no mundo tem muito mais gente do bem do que malévolos. Mas cuidado, é uma luta, e que se não houver um trabalho positivo, lembrando e relembrando as forças do bem, você pode permitir que pessoas mais indiferentes sejam manipuladas pelo lado, pelo lado malévolo. Então, ou seja, voltando aqui a essa origem, eu sou resultado disso, e nessa coisa de prestar atenção, de gostar de pessoas, acabei caindo por obra do destino, numa empresa do setor agrícola, que foi quando eu tinha 20 anos de idade, praticamente.
Eu não conhecia nada de campo, de coisa nenhuma. Eu morei em Santos a vida toda. Santos, São Mas você Paulo. sabia escolher boas batatas, boas Só cebolas. a batata em Santos tinha umas bananeiras que dava para ver, tinha pé de jambolão, né? Mas Santos, uma cidade vital para o agro brasileiro. Tá certo? E fui descobrir isso depois também. Porque é o maior porto da América Latina, né? Então, lá em Santos, ninguém se acha do agro. Mas o porto também tem ali um processamento, chegada de fertilizante, é de uma importância gigantesca. Aliás, o café se desenvolveu no Brasil a partir de Santos, a partir da Bolsa do Café, da Rua 15, dos comerciantes do café, né? Então tem uma ligação de agribusiness gigantesca na cidade. Mas ali, onde eu estudei, ninguém nunca associou isso, né? Eu fui descobrir que Santos era fundamental para o agronegócio depois que comecei a estudar o que era agronegócio. Né? E, aliás, São Paulo, maior cidade do agronegócio do Brasil. Olha só. Por quê? Indústria, comércio, serviços, fundos, bancos. Está aqui, né? Santos, fundamental, por causa do porto. Então, o agronegócio é um sistema muito maior do que somente a agropecuária. Tá bom? Mas aí fui cair numa empresa de máquinas agrícolas, por esses motivos. Estava trabalhando numa empresa e tinha lá uma pessoa que tinha uma agência de propaganda, que me achava muito criativo e queria que eu fizesse lá uns trabalhos de graça. Quando saísse à noite, à tarde, para criar lá uns trabalhos, eu ia. Tá bom, eu vou aprender. Fiz lá um trabalho para uma empresa que ninguém quis fazer, que era a Jato, Máquinas Agrícolas Jato. Queriam que fizesse uma campanha publicitária. E, passa para o moleque aí fazer. Não era interessante. Um publicitário ficar mexendo com máquina agrícola, pulverizador. Aí me deram para fazer. Eu fiz. E o pessoal lá de Pompeia adorou. Que legal esse negócio aqui. Quem é esse? Sabe? Aí fala para ele vir aqui uma sexta-feira. A gente mostra para ele tudo aqui. E aí me puseram num trem, 10 horas de trem, e lá fui para Pompeia. E quando cheguei em Pompeia, fui recebido lá por um agrônomo, já falecido, um ser humano espetacular, José Maria Jorge Sebastião. Ele tinha sido presidente do IBC, Instituto Brasileiro do Café, era um homem brilhante, dessas pessoas fascinantes. Ele me recebe, assim, com 21 anos de idade, cabeludo, meio hippie, rock. Desço do trem, ele me recebe como se estivesse recebendo ali uma pessoa importantíssima e me dá uma aula. 2 dias me deu uma aula sobre o que significava aquilo tudo. Então. E eu gostei muito dele, ele de mim. Aí sai o gerente de marketing que estava lá, não continua em Pompeia, e eles decidem, puxa, vamos chamar aquele rapaz. Eu estava em São Paulo, não ganhava nada, vivia de favor na casa da tia, já casado, né? Porque encontrei a minha primeira esposa no ambiente da música, que eu fazia música para teatro, essas coisas, mas não ganhava nada, então vivia de favor. E aí veio o convite. Era uma assistência social, né? Porque não fazia... É. Fazia marketing, não ganhava. Fazia música, não ganhava. Não ganhava nada. Era tudo assim, coisa. Mas e tinha a querida tia aqui de São Paulo que, né, me recebeu na casa dela com a esposa e já grávida. Então, olha a situação. Sim. Aí a Jato vem e me faz um convite para ser uma espécie de assistente de marketing lá. E tinha um salário. Novidade para você. Não era uma grande coisa, mas para quem não tinha nada, era equivalente a digamos, uns 6 salários mínimos, talvez, da época, por aí. Não era pouco. Bastante. E tinha uma casa. Ali da empresa para morar, uma casa, upgrade. Um salário. Eles faziam uma mudança, quase nada. Eu falei, nossa, eu preciso ir, né? A minha esposa também, naquela época o teatro não dava nada. E já com uma filha fomos. Assim começou. E aí, novamente, vem a história dos fundamentos, né? Eu convivi lá com família Nishimura, japoneses que fundaram aquela empresa,
também a partir de uma grande dificuldade, e com o velho fundador, Sunji Nishimura. Um homem imigrante, simples, do trabalho, outra pessoa desse tipo. E eu gostei muito dele, ele gostou de mim. E eu aprendi muito com ele, fundamentos. Aprendi muito com este velho Nishimura. E aí vai novamente a observação que tem a ver com esta coisa da formação desde a criança. O velho Nishimura, ele era um homem objetivo e ele era um homem bravo. Ele não era um homem assim, cheio de canduras. Era um homem duro, rústico. E eu convivia muito bem com ele e gostava dele. E aí vai a pergunta. Quantos conviveram com o velho Nishimura, tiveram acesso a viver, a aprender com este homem? Quantos aprenderam com este homem o máximo que poderiam aprender? Poucos. Porque como ele era bastante forte, duro, as pessoas não tinham medo dele, escapavam dele, porque ele sempre cobrava muito. E mesmo eu, se eu pudesse voltar no tempo, com a consciência que tenho hoje, eu teria explorado muito mais a sabedoria daquele homem. E a partir daí eu tive uma carreira também de sorte na Grosseries com Ney Bittencourt de Araújo, outro ser humano fundamental, espetacular, e cheguei neste ponto agora de ter um trabalho muito rico no sistema de agronegócio, que é um sistema que no Brasil se desenvolveu nos últimos 50 anos. A Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, comemorou 50 anos o ano passado, 2023, escreveu um livro da Embrapa e eu tenho a honra de ter sido um dos articulistas desse livro. E quando a gente volta e vai olhar a história do agro brasileiro dos últimos 50 anos, novamente você vai encontrar ali meia dúzia de pessoas que olharam antes, que viram antes, que falavam aquilo que ninguém acreditava e que, passado o tempo, se transformou no conhecimento, na ciência, na tecnologia tropical brasileira, que, aliás, é o tema aqui do nosso último livro, a Revolução Criativa Tropical. Esta Revolução Criativa Tropical ela foi feita por visionários que enxergavam que a ciência que era utilizada no mundo, que já milenar, de muito conhecimento e sabedoria, a ciência nos Estados Unidos, na Europa, etc., essa ciência tinha que ser compreendida, trazida para o Brasil e adaptada aqui. Tinha que haver uma adaptação do conhecimento do mundo para as circunstâncias tropicais brasileiras, porque esta ciência foi desenvolvida até então no ambiente de clima temperado, em solos férteis. E o Brasil não tem solos férteis. O Brasil tem um clima tropical. Praga, doença, ciclos de calor, de chuva totalmente diferentes. 6 biomas diferentes. Em cada bioma você tem microbiomas. Então, esta adaptação ao Brasil é algo que alguns tinham certeza que tinha que ser feito. E, nesse sentido, vai aqui a frase de Winston Churchill, né? Nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Quem teve primeiro esta iniciativa formal foi o ministro Cirne Lima. Em 1970, ele fez um plano para a criação da Embrapa, da Empresa Brasileira de Pesquisa, que teria como objetivo mandar 1.000 brasileiros estudarem no mundo, retornarem e realizarem as pesquisas adaptadas em condições brasileiras. Esta era a tese. Tá. E o grande custo inicial da Embrapa era mandar 1.000 brasileiros para fazer doutorado ou fazer pós-doutorado em vários lugares do planeta, mantê-los, pagar, que eles voltassem, e aqui criando as unidades de pesquisa da Embrapa. Isto custava um dinheiro alto, mas inicialmente o primeiro grande dinheiro era mandar esses 1.000 brasileiros. E aí é interessante porque o Cirne Lima, vivo, aliás, gaúcho no Rio Grande do Sul, nesse momento terrível, o ministro Cirne Lima me contou que ele estava fazendo esse plano
E ele mais meia, como sempre, mais 4, 5 pessoas. E foram mostrar para o presidente da época, da República, que era o presidente Médici. E quando o Médici viu, falou, mas que fortuna, muito caro. Também, você quer mandar 1.000 brasileiros? Para que tem que mandar 1.000? Muito caro, manda menos, manda 200. E aí o que é a sabedoria de um ser humano? O cinema falou assim, eu tenho que mandar 1.000, porque 400 não vão voltar. 300 vai voltar, mais ou menos. 300 pode voltar bom. E os 300 bom vão ter uns 30, 50 espetaculares. E é deles que vai vir o resultado da Embrapa. O Cirne Lima teve complicações lá no governo, saiu, e quando veio o governo seguinte ao do Médici, que foi o do Geisel, veio com o Alisson Paulinelli, que foi o ministro da Agricultura desse governo, e o Alisson, com este plano e mais ideia de mais meia dúzia que acreditavam nisso, colocou de pé este projeto. Então foi a partir deste projeto que nós reunimos no Brasil competência científica, tecnológica, que permitiu, por exemplo, que o Brasil expandisse a sua atividade agrícola e pecuária para todo o cerrado. Todo o cerradão brasileiro, que esse meio é o Brasil central inteiro, onde só tinha ali pau torto, retorcido, etc. E o grande crescimento brasileiro se deu no Brasil central, no bioma do Cerrado, que era considerado, antigamente tinha até uma frase, que eu ouvi essa frase, terra de cerrado nem dada nem herdada. Ninguém queria. Nossa, um rústico, horrível, um poeirão, não dava nada. E o Brasil aprendeu a produzir em terras rústicas, em terras inférteis, e isso gerou um salto significativo na agropecuária, mas não apenas a agropecuária, com empreendedores também. Tivemos empreendedores que criaram empresas na área de suínos, na área de aves, empresas na área de arroz. Teve muito empreendedorismo e teve cooperativismo. Então, quando falamos de humanização, principalmente, na atividade do agronegócio, eu salientaria que as cooperativas são o grande exemplo. Cooperativas são famílias, como que funciona? Cooperativas é a reunião de pequenos, médios, geralmente famílias agrícolas, que reunidas passam a ter acesso ao conhecimento científico, tecnológico e também agroindustrial, agregação de valor. Eu hoje recebi do pessoal da Larcop, que é uma cooperativa do Paraná, uma fotografia que o vice-presidente o Diogo me mandou lá do Japão, feliz da vida, com uma prateleira de supermercado, uma gôndola de supermercado, com produtos da Larcop, lá no Japão. Olha. Então, a cooperativa, ela não só reúne grupos humanos pequenos, médios principalmente, que é a única fórmula do pequeno crescer e desenvolver, para o conhecimento tecnológico científico, mas também algo fundamental, a agroindustrialização, a agregação de valor. Então, é muito mais do que simplesmente criar porco. Sim. É ter produtos derivados. É mais do que fazer milho, soja. É você ter milho, soja, ração, aves, suínos, peixe, etc. E indústria. Como um sistema Aurora, que é hoje a maior integração de cooperativas do Brasil, reunindo 15 cooperativas com mais de 60 mil cooperados. Olha. É um exemplo fascinante de uma marca, de uma empresa cooperativada que compete com as maiores multinacionais do setor. Então, o cooperativismo brasileiro, com o empreendedorismo, e esses heróis aí, tipo gente que tinha lá 5 hectares em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, sudoeste do Paraná, que foi para Mato Grosso, foi para Goiás, foi para o oeste da Bahia, né? Toda aquela região lá de Luiz Eduardo Magalhães, Piauí, Tocantins, não existia nada ali, era rústico. Essas pessoas foram para lá embaixo de lona de caminhão, não tinha telefone, não tinha posto, não tinha nada. Então, essa migração interna brasileira,
que saiu do litoral e saiu de regiões como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte do Paraná, principalmente, e que foram tomar esse território brasileiro, e não tinha nada assim maravilhoso. Era tudo rústico, muito rústico, né? Então, hoje, quando você chega em Sorriso, Sinop, Mato Grosso, outro dia eu estava em Alta Floresta, lá mais para o norte de Mato Grosso, é maravilhoso. Mas aí vai um pouco o que a gente estava conversando lá, a juventude às vezes não tem consciência do que passou o seu avô. O próprio pai, às vezes, dependendo da idade, ou o tataravô. Não tem consciência. E a gente estava lá conversando, lá em Alta Floresta. Hoje, Sorriso, por exemplo, é considerada a capital dos grãos do planeta Terra, né? E Mato Grosso? É um lugar, capital do planeta, do ponto de vista de produção de grãos, né? Soja e milho. Também tem algodão, mas principalmente soja e milho. A cidade de Sorriso, Mato Grosso. Aí o pessoal estava falando, hoje em Sorriso tem aquela coisa espetacular, né? Empresas internacionais. E aí alguém falou assim, mas debaixo daquele solo tem muito sangue. Muita gente desses heróis guerreiros que foram para esses lugares lá em 1960, 70, 80, alguns no começo dos anos 90, era difícil. Já em 90, 91, 92, não era fácil aquilo lá. Essas pessoas, muitos deles sofreram, muitos deles desistiram. Então, novamente, ali ficou de novo um pessoal que conseguiu levar aquilo adiante. Então, a história brasileira é uma história muito bonita sob esse ponto de vista, porque nós, quando olhamos para ela, e o agronegócio é uma representação muito forte desse exemplo da sociedade brasileira, você vê que o Brasil foi feito de dores, de imigrantes que vieram para cá sofrendo. É difícil você encontrar alguém que tem uma história de um avô, um bisavô, que veio para cá maravilhoso. É um sofrimento de navios, e a minha mãe adotiva veio para não morrer, o meu pai veio para sair da fome que tinha, onde ele vivia, lá em Trás-os-Montes, Portugal. Ou seja, pessoas que vieram para cá para procurar uma vida melhor, porque a vida que eles tinham era ruim. Guerras, fomes, destruição, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ou seja, coisa muito complicada. Sim. Então, o Brasil é feito disso. Os escravos, os negros, vieram para cá como escravos. Portanto, a história brasileira é uma história de imigrantes sofridos. Sim. E esses imigrantes sofridos fizeram aqui, com tudo que a gente tem para melhorar e aperfeiçoar, mas fizeram daqui do Brasil um país que está entre as 10 maiores economias do mundo, com todos os nossos problemas. Imagina só. Imagine a hora que a gente dá um jeitinho para melhorar um pouco a administração. É um país que fica entre os 5 maiores do planeta, sem dúvida alguma. É verdade. Tejão, quando você fala, né, que a agroindústria ela vai agregando valor ao produto e aí vai enriquecendo o país. Sim. Isso que falta no caso da África, né? Porque eles até produzem... África. Então, é uma coisa interessante. Eu dou aula para alunos internacionais. É um programa internacional na França. Em fevereiro dou aula lá e os alunos vêm ao Brasil 2 meses. Então eu recebo aqui no Brasil alunos de todos os continentes e sempre tem africanos, indianos, leste europeu, Oriente Médio, enfim, mas sempre tem alunos africanos. E o que acontece na África? A África tem que passar por um processo muito parecido como o Brasil passou, porque a situação é no cinturão tropical do planeta, que a África está em praticamente totalidade, entre o Trópico de Câncer e Capricórnio, que é igual à situação brasileira, ambiental. Então, a África teria que passar por um sistema tecnológico, científico, como o Brasil tem. Portanto, a conexão de Brasil com a África, sob o ponto de vista
do agronegócio é completa e total. Teria que desenvolver obrigatoriamente cooperativas, porque você tem lá milhares de milhões de micros propriedades que vivem praticamente famintas. Então teria que ter uma organização desses pequenos, com ciência e tecnologia, cooperativa, para poder organizá-los no sentido da educação, da organização e também do desenvolvimento de alguma atividade de agregação de valor. Por exemplo, chocolate, em vez de fazer só cacau, fazer alguma coisa que possa, enfim, por aí. Teria que ter isso. E precisaria, lá na África, do desenvolvimento de unidades industriais, agroindustriais, para agregação de valor. Porque quando você não tem agregação de valor, a agropecuária é muito pequena, por mais que ela seja grande. Sim. Então, quando você vê aqui no Brasil... É barato, né? Você pega, por exemplo, os meus alunos lá agora, estavam aí, então, qual é a participação da agropecuária no PIB lá de Uganda, por exemplo, Igana? 35%. Tem problema. Se a agropecuária, agribusiness é maior do que a agropecuária. É a agroindústria, comércio, serviço, é um sistema. É tudo. Então, quando falamos aqui no Brasil, medições do CPEA, 25, 27, depende do ano, do PIB. O agrobusiness. Agribusiness. Atenção, nesse número, no Brasil, 70% é indústria, comércio e serviço. Entendi. 30% desse número é agro. Então, o número da agropecuária é na casa de 6, 7, depende do ano, 8% do produto interno bruto do país. Quando você vê o sistema integrado, na minha opinião, vai para mais do que 27. Eu acho que o sistema brasileiro aqui está mais para 35 do que para 25. Mas é difícil medir. É difícil extrair do setor da construção quanto é a originação de agrobusiness. É difícil. Você teria que olhar detalhe, caso a caso, então não tem esse estudo. Quanto é do setor automobilístico. Mas na medição do CPEA, 25%, ano passado 27%, por aí. Então, quando você vê um país que tem no PIB dele 35% de agropecuária, o que te dá como visão de gestor? Oportunidade. Se eu olho, o que é que estão fazendo ali? Isto. Então, como é que isto pode ser transformado em empreendedorismo agroempresarial? Porque eu tenho ali uma base, tá certo? Como que essa base pode ser uma matéria-prima para eu desenvolver mais agroindústria, comércio e serviços. Esses três vêm junto. Sim. Então, quando você olha o Brasil, falávamos agora de Sorriso, Sinop, Alta Floresta, etc., Luiz Eduardo Magalhães, você vai lá, você vai ter avenidas com boutiques, salão de beleza, de cabeleireiro, serviços, você vai ter advogados, contadores, agroindústrias, tradings, transporte, Volkswagen, Ford. Você vê uma estrutura comercial, industrial e de serviços em volta, que é onde você tem a distribuição da riqueza e o crescimento do IDH do lugar. Sim. Quando tem cooperativa, melhor ainda, porque você tem mais base com fundamentos cooperativistas naquela região. A cooperativa tem um grande impacto na sociedade como um todo. Então, quando você olha o próprio Brasil, você vê isso. Então, quando você pega a África, aí é onde tem o grande drama, que eu acho que nos reúne aqui. É um problema de liderança. Você tem que ter uma liderança que tenha consciência disso, e essa liderança, para implementar esta visão moderna de agribusiness, ele vai ter enfrentamentos de estruturas que não vão gostar nada da ideia. Porque são estruturas que vivem desta escravização moderna, que não é um escravo como a Roma antiga, vivem dessa escravização moderna, vivem de um sentimento de vitimização. E quando você vai olhar até programas de apoio que a própria ONU gosta de fazer, de entrega de comida gratuita, ela não chega. Muitas vezes ela não chega lá.
Não chega lá, porque você tem um grande drama de liderança. E quando olho o convívio que eu tenho tido com africanos, o que me entusiasma, os jovens, que eu tenho contato, mas principalmente a mulher africana. A mulher africana, ela é, na minha experiência de convívio como professor, ela é a melhor aluna da classe. Ela tem uma vontade, uma garra e tem um sentido de enfrentamento muito grande, né? Aí eu brinco com os rapazes africanos, falei, escuta, mulher africana não é fácil. Elas vão dominar tudo. Por que tem as mulheres da África para ser tão forte assim? E aí um deles me falou, professor, elas sofrem, são maltratadas, tem que carregar criança. Tudo de ruim. E um deles me falou assim, quando tinha escravidão na África do Sul, você sabe quem era o escravo do escravo? Foi quem? A mulher do escravo. Então, essa mulher, isso é um africano me contando, essa mulher, ela vem com uma coisa... Uma vontade de virar o jogo, né? Muito grande. Então, quando elas chegam numa faculdade internacional, elas são de uma vontade, de um olhar e de um foco. E elas são as que mais se irritam com algum aluno que tire a atenção da aula. Elas ficam bravas. Eu já cheguei até a ter que apartar lá uma encrenca. Elas ficam bravas. Então, assim, a mulher africana, e eu te diria que, de certa forma, pelo que eu tenho visto nesses lugares, Índia, leste europeu, tive uma aluna agora da Mongólia, eu tenho visto que esta coisa da mulher me parece que, inexoravelmente, caberá à mulher a condução da liderança nos próximos 50 anos. Nossa. Ai, gente, dá vontade de ficar só escutando, né? Não quero nem falar para não atrapalhar, para não roubar seu tempo. Tejon, eu quero colocar aqui, a gente tem agora uma repórter que vai para as ruas perguntar alguma coisa. E aí ela perguntou sobre alguma coisa sobre agronegócio. Vamos ouvir, gente, a nossa pergunta? Vamos ver o que você acha sobre isso. Vou colocar aqui. Bianca, o que vem à sua mente quando você ouve falar de trabalhador no campo e agronegócio? De primeira instância, eu penso que trabalhar no campo é um trabalho mais manual. Então, eu penso que, a gente mesmo pode trabalhar no campo, ter o seu próprio negócio. E agronegócio, eu acho que já é mais, a pessoa ter uma empresa, principalmente. E trabalho no campo, a primeira coisa que eu penso é que, é mais trabalhoso do que você ter seu agronegócio, né? Porque, querendo ou não, agronegócio pode ter sua própria empresa, pode ter funcionários. E eu acho que trabalho no campo já é mais você. E você acaba, se desgastando mais do que você trabalhando no seu próprio agronegócio. Obrigada, Bia. Você vê que mistura as coisas aqui, ó. Eu acho que a gente não está sabendo direito, né? O que é uma coisa, o que é outra. Então, se você puder dar uma explicada para a Bianca. Bom, agronegócio é um sistema. Obrigatoriamente. Todo. É o que o professor Ray Goldberg, em Harvard, construiu em 1950, no primeiro livro dele, 57. É um conceito, um sistema. Da ciência até o consumidor final. E da ciência ao consumidor final, você tem as organizações de insumos, de máquinas, de ciência e tecnologia, tem os produtores rurais, você tem os prestadores de serviço, transporte, bancos, crédito, etc., academias, você tem a indústria, que é cliente do produtor rural, você tem supermercados, restaurantes, McDonald's da vida, enfim, você tem tudo isso até o consumo final. O menino que hoje é da delivery de iFood, ele é um membro desse sistema. Olha. Tá? Então, o sistema é este. Nossa. E quando a gente mede o sistema, a gente tem que tentar medir ele todo. Nossa, reunido. por isso que é difícil, né, Tejon? É por isso que você consegue fazer para algumas coisas, na matriz insumo, input, output do IBGE, consegue fazer. Mas para ir em algumas coisas dessas, você teria que fazer estudos muito mais coisas. Mas, enfim. Específicos. E por que ele é visto como sistema? Porque ele é totalmente interdependente. Tá. Se você não tiver ciência, tecnologia, sementes, máquinas, defensivos, produtos veterinários, você não faz agropecuária. Se você não tiver o transporte, não tiver agroindústria, etc., isso aqui... Não chega. Você tem que comer.
Você não vai economizar porque você não faz. Então, isso tudo é um sistema, né, que vai de ponta a ponta. Então, quando você tem que ter essa consciência. Quando você fala em empregos no agronegócio, é todo esse sistema. Nossa, mas ninguém, quem está lá no iFood não imagina que faz parte do agronegócio. Não imagina. Quem está trabalhando no Cais de Santos, embarcando o suco de laranja, não imagina. Às vezes não associa, que está num setor... Olha só. Então, aquele trabalhador no Porto de Santos, ele está dentro desse sistema. Sim. Então, esta é a visão. Quando fala o dentro da porteira, que a gente divide antes da porteira, dentro e pós. O antes é tudo que tem antes, o dentro é a agropecuária, propriamente dita, o campo. Não só campo, águas e mares, que peixe também faz parte. Peixe, aquacultura, então atenção, né? Ostras, tudo isso também faz parte campo, águas e mares. E o pós-porteira, que é tudo que vem depois, tá bom? Então, tudo isso aqui. Quando você olha o dentro da porteira, no Brasil tem aproximadamente 5,5 milhões de propriedades agrícolas. Esses 5,5 milhões de propriedades agrícolas, tem muito a ser feito nelas, porque você tem 1 milhão delas estão em cooperativas. Você tem mais umas, vamos dizer, 500 mil propriedades, médias e grandes, dentro da ciência e tudo. Mas, tirando 1,5 milhão, 4 milhões é parecido com o que nós conversamos um pouco, não igual, mas parecido com o que nós falamos um pouco de África. É gente que está numa atividade de sobrevivência, e como Alisson Paulinelli, em memória, me disse, antes de falecer, um papo que eu tive com ele, você tem 4 milhões de agricultores que têm terra e são famintos. Nossa. Então, você tem 4 milhões que precisam ser incluídos na ciência, na tecnologia e na agregação de valor. Tem 1 milhão em cooperativas, tem mais uns 500 mil que eu diria que fazem a grande parte aí da produção brasileira. Então, quando você fala agricultura familiar, eles estão dentro desse 1 milhão, eles estão dentro desses 500 mil, e tem outros que estão numa atividade muito ainda necessitada de uma organização. Entendi. E é importante que você olhe isso. Quando você fala de trabalhadores rurais, você vai tendo, com a mecanização, cada vez mais trabalhadores rurais que têm que aprender a lidar com a digitalização, a lidar com a máquina. Então, você passa a ter também um trabalhador rural num campo mais tecnológico e científico. Trabalhador rural de pegar na mão, eu visitei uma unidade, aliás, um pessoal extraordinário na área de cana-de-açúcar, lá em Pernambuco, Petribu, espetáculo de usina, de trabalho que eles fazem lá. E eles têm lá situações de cana-de-açúcar que é em altos e baixos. Declive. Não tem jeito de ter máquina. Tá certo? Então precisa ter cortador de cana. E eu conversei com dois, que segundo eu pedi, eu quero conhecer os melhores cortadores de cana que tem aqui, me trouxeram 2 pessoas. E eles me disseram, nós temos uma dificuldade brutal de arrumar pessoas para cortar cana. Tá. E não é mais assim, cortador de cana. Não, é um uniforme lindo, trabalha 6 horas, tudo muito bem cuidado. Tá. Tá certo? Então não é mais um trabalho como você fica pensando no passado. É um trabalho quase brutal, duro. É um trabalho muito bem organizado e orquestrado. Dificuldade de arrumar mão de obra. Então, essa história até eu ouvi outro dia. Puxa, eu vi lá em Roraima. Que bom que teve tantos bolivianos que vieram para cá, porque pelo menos a gente tem mão de obra. Ou seja, a gente começa a ter algo muito esquisito. Você tem, por um lado, empregos, trabalhos que não é mais... eu tenho um trabalho escravo. Esquece, isso é fora da lei. Não estamos falando do fora da lei. O fora da lei é lei nele, não é isso. É gente que tem um lugar assim para trabalhar decentemente, mas ainda em trabalhos que exijam, eu diria, essa coisa física, como é o exemplo esse, difícil arrumar. E, por outro lado, você começa a ter também dificuldade de gente com um nível de mais sofisticado de conhecimento, um operador de uma máquina. Essa máquina é um robô hoje. Sim. A máquina está conectada ao satélite.
né? E aí vai até uma coisa interessante, numa propriedade que eu visitei, do Grupo Amage, que é uma das maiores do Brasil, com tudo que você pode imaginar de ciência lá. E eu quero conhecer o melhor operador. Aí me trouxeram uma mulher, a Benigna Alves, não esqueço o nome dela, uma mulher. Eu falei, Benigna, por que você é a melhor? Ela não sabe explicar. Eu falei, vamos dar uma volta aí. Eu estava colhendo algodão. E a coisa, detalhes, né? Professor, por favor, limpe seu sapato para subir na máquina. Interessante, tá bom? Aí vai. A máquina é cabine fechada com ar-condicionado, tem música, computador, você aperta o botão, a máquina vai. Assim, essa coisa. E vai colhendo algodão. Algodão são bolotinhas branquinhas e aquilo vai na sua frente. Então, ar-condicionado, música, aquilo, tudo lindo. Bolotinha de algodão. 15 minutos depois, você não está mais lá. Cabeça. E a Benigna tomava nota, registrava alguma coisa. Eu falei, mas o que você faz aí? Não, é que eu vejo uma coisa ali, outra coisa ali, e quando termina aqui eu entrego para o chefe. Aí eu falei, mas caramba, ela consegue enxergar coisas no meio desse treco digital, que ela vê coisas. Ou seja, eu fiquei curioso sobre isso, e conversando com meus amigos aqui do Instituto Mauá de Tecnologia, eu falei, escuta, você tem um mundo digital que vê algoritmos. O que um ser humano pode fazer de diferente nisso? E aí, genial que eu ouvi, ele falou assim, o mundo digital está a serviço de um mundo cada vez mais analógico. Porque entre o 0 e o 0,0001 existe o infinito. Então, o que é uma pessoa como Benigna? Ela consegue dialogar com este intervalo. Então, ela é a melhor operadora, porque ela está acima do digital. Olha. Então, você vai vendo por esse ângulo exigências para o moderno trabalhador rural. Olha como a gente tem que preparar. Antigamente era só pegar na enxada, não mais. Você não tem mais nessas atividades modernas, você não tem mais a enxada, você tem a mecanização, você tem sementes que já por si só evitam aspectos de doenças, de pragas. Então você tem um grande desenvolvimento tecnológico e mesmo o pequeno produtor, ele é ansioso por ter máquinas. Entendi. Uma mecanização que permita a ele fazer um trabalho como, por exemplo, num aviário, um lugar onde estava botando o ovo. O galinheiro, se é que pode chamar isso, todo climatizado. Olha. Para entrar no galinheiro, você tem que botar uma roupa especial. E você tem os sensores medindo a galinha, quanto tomou de água, se comeu ou não comeu. Isso aparece no teu terminal de computador. Olha, aqui na tua sala. Para você agir. Praticamente eu diria que essa moderna agricultura, com ciência e tecnologia, é muito parecida com a moderna medicina. De uma medicina robótica, etc., que você tem tudo um... Eu fui no dentista anteontem, né? Tira a chapa, antes de mexer, faz um monte de coisa. Você vai diminuir a possibilidade do erro. É verdade. Mas ali, na hora de mexer, tem que saber mexer. Tejão, para onde estão indo? Vou pôr mais uma pergunta aqui, mas aonde as pessoas que colhiam os ovos, que colhiam o algodão, o que estão fazendo? Ou o que vão fazer? Olha, essa é uma pergunta que caberia as grandes lideranças aí debaterem e discutirem, porque elas precisariam ser desenvolvidas nas atividades de agregação de valor, serviços, né? Em todo esse campo. Porque a atividade agropecuária em si, como eu disse, você tem 4 milhões aí de pequenas propriedades que podem fazer muito. Você pega exemplos aqui na Serra da Mantiqueira, pequenas propriedades fazendo um trabalho lindo. Entendeu? Então, aquilo é ambiental, sustentável, orgânico. Você tem um monte de coisa muito legal fazer. Tá certo? Mas a atividade ambiental, agrícola, agroambiental,
ela tem um grande campo pela frente, em todos os biomas brasileiros. Então, existe um potencial de trabalho grande no agro. Nutrição é alimento, energia e ambiente. Essas 3 coisas vão andar junto. Tá certo? Isso tem muita coisa para fazer. E muita mão de obra e muita gente para utilizar. Entendi. É formar. Agora, isso tudo exige um ser humano com uma vontade muito grande de aprender. Então, o problema que eu vejo é um problema muito mais de órbita humana. Em qualquer cidade que você vai aí do Brasil, você tem o conhecimento à sua disposição. Você tem as unidades do SEBRAE, unidades do Senar, do SESCOP, SESI, SESC. Você tem as escolas, você tem o conhecimento. Agora, ir lá, pegar esse conhecimento e usar é algo que exige foco. Eu participei de circuitos universitários aí pelo interior, no Mato Grosso, por exemplo, e eu observava isso. Você tem um jovem lá num lugar como Lucas do Rio Verde, como Rondonópolis, que é um lugar cheio de oportunidades. E os jovens têm se interessado? Então, aí que está. Aí ele está muito mais assim ainda por essa área? Na cabeça com a ideia de startup. Nada contra ir para fora do país, é bom, você tem que... Sim. Mas ele não termina por enxergar tudo que tem que ser feito ali em Rondonópolis. Entendi. Tudo que tem que ser feito ali em Sinop, tudo que tem que ser feito ali. E ali tem muita coisa para ser feita. Então, ele tem que ter essa busca, essa conversa que você falou agora há pouco. Eu estou aqui, numa cidade dessa. Eu quero mergulhar no conhecimento que está aqui à minha disposição. Eu vou falar com os 3 ou 4 ou 5 melhores agricultores daqui, eu vou falar com os 3 ou 4 ou 5 revendas de tecnologia, eu vou falar com 2 ou 3 ou 4 agroindústrias, eu vou lá, eu quero saber, escuta, eu quero aprender isso aqui. Entendi. E se você tiver essa atitude, com certeza, eu diria, falando com 10, em 2 você vai ser bem sucedido. Mas tem que ir. Tem que ir. E tem que ter a vontade. Então, um problema é a aptidão. Mas a aptidão sozinha não resolve. Você tem que ter atitude. Atitude com aptidão. A atitude leva você a desenvolver aptidão. Mas se você não tiver atitude e nem aptidão, é um problema. Vamos ver nossa próxima entrevistada. Tiago, gostaria de saber sua opinião. Por que você acha que o agronegócio é tão importante para a economia do país? Oi, Sandra, tudo bem? Prazer estar aqui no Pode Ser Humano. Eu acho que o agronegócio tem uma importância muito grande por conta dos insumos, né? A gente se baseia praticamente pela soja para a produção de várias coisas que são do uso comum nosso no dia a dia. Poderia falar, eu sou sul-mato-grossense, poderia falar para você 1 milhão de coisas aqui nesse momento, mas eu acho que basicamente é isso. A gente exporta muito, mas a gente precisa também desses insumos, por exemplo, como eu sei da soja, para que seja realizado um monte de coisa com nós aqui dentro do nosso país. Ele quis falar, né, acho que do agronegócio inteiro. Exporta muito. O Brasil exporta 70%, o Brasil exporta 30% do que produz. 70% não. O maior cliente do agricultor brasileiro é a agroindústria de alimentos e bebidas, que compra 60% de tudo que é produzido no Brasil. Então, calma. Né? O Brasil tem um mercado interno, o Brasil tem, no mercado interno brasileiro, o seu maior cliente, e alguns itens a gente tem aí um desenvolvimento internacional, que é o caso da soja, crescente no milho, frango, suíno, pecuária de corte, mas importamos borracha, importamos cacau, importamos trigo, enfim, tem muita coisa que a gente ainda traz de fora. E quando a gente fala que está exportando essas coisas, nós exportamos, por exemplo, açúcar, mas ele passa pela indústria. O açúcar passa pela indústria. A agregação de valor não é grande, mas passa pela indústria. Então, o frango passa pela indústria. Suíno passa pela indústria. Soja, quando não é grão, 70% dela passa pela indústria. Né? Farelo de soja. Sabe? Então, passa por um sistema industrial, que o Brasil exporta. Fumo, que é um grande exportador também,
passa por um processo industrial. Café, ou seja, tudo isso passa. A nossa crítica hoje é um valor agregado baixo, mas passa pelo sistema agroindustrial, transporte, exportador, serviços. Então, o Brasil não é uma colônia agropecuária. Sim. Agora, a gente conseguiu fazer do solo brasileiro a geração de uma riqueza. E com essa riqueza veio junto um setor todo, Sim. industrial, empresarial, de serviços e de comércio, que tem muito para desenvolver. Sim, mas não sei, Tejão, muitas vezes é falado, né, tem uma narrativa de que o agronegócio é um bicho-papão, né, de que tá... O que você fala sobre isso? Diz que está destruindo o país e... É bobagem isso. Bobagem, né? Total bobagem. Existe o crime. Tá. Existe o crime, o ilegal. O ilegal e o crime é parte... os estudos que a gente tem acompanhado, você tem um percentual, em todas as atividades tem, um percentual de gente que é criminosa. E você tem no Brasil também contrabando, tem coisas que envolvem gente que não tem nada a ver com o agronegócio. É pessoal que faz contrabando, derruba mata para fazer contrabando de madeira, etc. Sim, não pode aí misturar aquilo as coisas. fica ali desmatado, aí alguém lá, simples, bota lá meia dúzia de boi, olha a pecuária. Então, o crime tem que ser combatido com a lei. Veementemente. O agronegócio brasileiro não tem nada a ver com o crime. Ao contrário, ele desenvolve, e é graças a ele que você tem uma sociedade de pequenos, e aqui eu volto a frisar, a importância das cooperativas. Então, quando você fala que tem aí, vai encontrar 2, 3 camaradas mal intencionados, safados, tudo bem. Mas você tem 1 milhão de pequenos agricultores em cooperativa. E quando você vai para essas cidades todas, vai ver ali o que está em torno disso. Mas, novamente, agropecuária, mais ciência, mais tecnologia, mais agregação de valor. Ela não é como nós deveríamos ter. Nós deveríamos ter uma agregação de valor maior, com marcas brasileiras, com mais ganho. Café. Não tem marca brasileira no mundo. Então... A Alemanha não planta café, a Itália também não, mas são eles que dominam o grande negócio do café do mundo. Então, nós precisaríamos ter mais agregação de valor, mais comércio, mais marcas para chegar nos consumidores finais do mundo, tá certo? E isso é algo que tem que crescer no Brasil. Eu diria que onde tem um foco é muito mais industrial, comercial, do que o resto. Porque o pessoal do campo nosso, os que temos... são muito competitivos e tem esses que podem ser incorporados se houver uma inclusão maior, e vai ter que haver, principalmente em Norte e Nordeste. Certo. Agora, Tejão, o que aconteceu no Rio Grande do Sul agora? Como é que está a situação, né? Não sei se você está por dentro aí da turma da agricultura, do agro, né, de uma forma geral. Que tipo de apoio estão tendo? Quanto tempo vão precisar para recomeçar? Isso já dá para mensurar? Não dá? Como a gente vai ser impactado, o resto do país? Tem duas coisas, né? Uma é... o Rio Grande do Sul ele é muito importante, de uma maneira geral, no agronegócio, e ele é mais importante em algumas culturas, como no caso do arroz, 70% que o Brasil produz vem de lá. Já soja, milho, outras coisas menos, mas uva, enfim, eles têm lá uma importância considerável. A curto prazo, o que tem lá hoje tem que ser trabalhado com o máximo de atenção, porque é uma forma de ter renda. Então, tudo que tem no Rio Grande do Sul hoje tem que ter alvo de um plano emergencial para ser tirado de lá, num plano especial de logística, em função das instruções dos fluxos. Então, esta atenção tem que ser uma atenção total agora, a curto prazo. O que tem lá não ser desperdiçado, o que tem lá voltar para lá como renda, tá certo? Agora, outro drama, você não sabe como ficaram os solos. Então, a Embrapa vai estar terminando um estudo para dizer os solos gaúchos, eles poderão ser usados em que intensidade e qualidade na próxima safra. A próxima safra começa agora, em junho, safra de inverno, trigo, etc., ou seja, todos os plantios. Como é que fica os plantios daqui para frente? Depende de uma análise de como estão os solos, tá certo? Então,
Este assunto tem que ser trabalhado num esquema de excepcionalidade. Agora tem essa história do arroz. É uma história muito mal construída. Uma história de que você vai ter um arroz do governo e um arroz brasileiro. Porque vai importar arroz e vai ter um pacote que vai estar escrito arroz importado. R$4 o quilo. É algo que não tem sentido. Já não tinha terminado a safra lá? Sim, Feijão? então, a safra está lá e com todo mundo que eu converso, tem lá, o Brasil tem. Sempre tem, né? Hoje você não tem mais uma coisa assim que você não importa. O Brasil importa trigo, também exporta. O Brasil importa arroz, também exporta. Isso existe. O Brasil tem importado arroz, não é nenhuma novidade. Agora, para que transformar isso numa estratégia, na minha forma de ver, errada de marketing? É um erro brutal, porque você, primeiro, é desumano. É desumano. Vai lá, nós estamos falando de humanice, é desumano. O que eu tenho que dizer? Eu vou colocar todos os esforços do país para tudo o que tem no Rio Grande do Sul, que foi colhido, etc., que isso chegue no mercado consumidor. E vamos colocar lá produto do Rio Grande do Sul, até para estimar. Outra coisa, tudo tem imposto no Brasil. Então eu vou zerar completamente o imposto disso tudo, e esse valor do imposto, eu vou usar para voltar para o Rio Grande do Sul, por exemplo. Tá certo? Então faz uma ação desse tipo. Se eu tiver, por razões estratégicas do país, tiver que importar, importa calado. Por que você vai dizer isso? Para quê? Sempre importou. Até abril desse ano. O Brasil importou do Mercosul, importou da Tailândia. Por que tem que fazer disso agora um festival? E mais, aí começa a ter aquilo que é considerado hoje o maior risco do planeta Terra, fake news. Né? Aliás, eu vi um estudo, fake news, a mudança climática e polarização social. Os 3 maiores riscos do mundo hoje. Aí começa a ter fake news, já vi fake news assim. Olha, esse arroz que o governo está importando, ele vem com vírus, vem com doença, aí já começa a ter essa loucura. Olha. Então você passa a ter algo que é uma divisão, mais uma polarização a partir disto. Para quê? Isso magoa profundamente o pessoal do Rio Grande do Sul, desnecessariamente, que está passando por um trauma. Para que você vai aumentar a mágoa? Ao contrário, diz, nós vamos pegar, por exemplo, arroz. Rio Grande do Sul, vocês são fundamentais no arroz. Tudo que vocês escolheram. Nem que a gente tenha que chamar aí não sei quem, mas nós vamos fazer esse arroz chegar no consumidor final. Então tem arroz lá? Tem arroz. Eu converso com a Federa Arroz, eu converso com a Associação Brasileira da Indústria de Arroz, converso com a Farsul. Todos me dizem, tem arroz, foi colhido. Agora, vai ter circunstância de logística, de estrada, um silo, enfim, tem que olhar com mais detalhe. Mas vamos imaginar que você tenha 500 mil toneladas a menos do que você está imaginando. Ou 1 milhão. O Brasil vai produzir 10 milhões. Para que fazer disso uma onda? Fica quieto. O Brasil vive exportando e importando tudo. Por que tem que fazer disso uma onda agora, no caso do arroz? Aí tem nego que já fala, mas no feijão também. Não vai, o feijão não tem nada a ver. E já vem essa onda. E aí, o que começa a acontecer? Ida aos supermercados para, em vez de comprar um saco, comprar 5, 6, para fazer estoque. Isso é que aumenta. Ou seja, esse assunto que envolve o item arroz, Rio Grande do Sul, ele está muito mal conduzido e o Brasil é ruim de marketing com relação às coisas brasileiras. É ruim. Nesse caso, eu sinto uma desumanidade muito grande na forma como está sendo tratado. Isso amplifica fakes, amplifica polarizações e mais guerras ainda ideológicas, políticas, etc. E quem sofre? Sofre o produtor e o consumidor. Porque simplesmente vai ter camarada aí procurando coisa, aí começa essa história de que traz doença, aí começa uma história maluca por trás desse assunto, como já começou. Então, o Rio Grande do Sul vai precisar de um plano Marshall, né? Vai precisar de um plano de reconstrução e que talvez
dessa angústia, desse problema, desse trauma, pode surgir aí uma força que seja importante para mexer com todo o país. Agora, não amplifica, né? Não aumenta o problema do jeito que está. E depois lá, Vinhedos, em Bento Gonçalves, foi praticamente destruído lá, 500 hectares de vinhedos. É tudo pequeno produtor, de 2 hectares, 3. Então, eu sei, vai ter que ter um plano muito querido, eu diria, uma coisa assim humana muito querida, que o Brasil todo tem, e o Brasil está tendo. Sim. Mas, infelizmente, na condução desse assunto do arroz, eu acho que estão procurando fazer aí uma campanha. É uma campanha. Uma campanha. Idiota. A campanha podia fazer uma campanha. Se eu sou lá o marqueteiro, escuta, a campanha nós vamos usar tudo que tem no Rio Grande, nós vamos fazer de tudo. A Marinha, a Força Aérea, todo mundo, nós vamos buscar o arroz, nós vamos buscar a soja que vocês têm, nós vamos buscar o milho que vocês têm, nós vamos buscar a cevada, nós vamos fazer de tudo para trazer o produto de vocês, para gerar renda para vocês. Sim. E olha, o imposto disso, que caberia ao governo, nós vamos devolver todo. Isso sim é uma campanha. Aí não dizer, olha, nós já importamos e vai ter um saco escrito. E esse saco é para ser vendido a R$4. Então, Ai, assim, Tejão do céu. vai fazer o quê, né? Olha. Burrice. Aliás, talvez para encerrar o mundo do agro aqui, com uma dessas personalidades maravilhosas, Alisson Paulinelli, num papo com ele falou, só 2 coisas podem atrapalhar o Brasil de ser um dos maiores países do mundo. Ideologia e burrice. E ainda juntam as 2 coisas. Ideologia e burrice. Realmente, que coisa... Vira uma força-tarefa. Coisa pirada. É porque tem coisa independente do negro de esquerda, direita, do que seja. Mas, não, caramba, não pode ser burro. Né, gente? Burro, com todo respeito ao asno, ao animal. Sim. Né? Falando aqui de animal humano. Não pode ser uma figura assim. Então, seja competente. Tá certo? Porque você encontra seres humanos competentes em várias linhas ideológicas, ok? Nada. Mas sabe o que acontece? Faz parte, mas fica caramba. seguindo página de fofoca, aí só fica vendo isso, aí, entendeu? Não lê um livro desse aqui, ó. Não lê. Um livro do Tejon, Guerreiros Não Nascem Prontos. O guerreiro, então, tem que passar por umas batalhas para virar um guerreiro? Batalhas e tantas. E como viver na Terra não é fácil, bem-vindo a ela. E aqui é uma luta, como eu disse no nosso papo, uma luta das forças que criam versus as forças que destroem. E nessa luta, escolha logo sua camisa, né? Porque a vida é curta. E o que você escreve aqui? Você escreve dessas personalidades ou da sua vida? Essas pessoas, não, eu menciono eles, pessoas marcantes, né? Todas elas. Mas escrevo os raciocínios todos da minha própria tese de pedagogia, da superação, mas são pessoas que todas foram ensinadas a se transformar em guerreiros, porque ninguém nasce pronto. Tá bom. E esse aqui você já comentou, né? Que é a transformação Isso. do agro de... Tem a ver com a linha do capitalismo consciente e a compreensão que você, estando numa grande corporação, você tem que cuidar do seu fornecedor. E sendo um fornecedor, você tem que cuidar do seu meio ambiente. Enfim, é uma relação toda interdependente. Sim, né? sim, todo mundo ganha, né? E quando faz isso, um sistema, o sistema todo progride. Todo mundo progride. Porque negócios são feitos para humanos. E pets cada vez mais humanos, né? Não esquecendo deles. Pets? Pets fazem parte do agronegócio. Ah, verdade. E como? Mas isso a gente vai deixar para outro capítulo. Pets, o cão lá em casa come uma comida maravilhosa, não pode mais dar o que sobrou do almoço. Salmão defumado. Vive dentro da casa, não vive no quintal. Lógico. É impressionante os pets. É verdade. O negócio cresceu 300% na pandemia, né, Tejão? Comida para pets é um comércio, olha em cada, como tem hoje, né? Farmácia, pet shop. Abriu um dentista para pets aqui em São Paulo. Dentista exclusivo para pets. É bom que não saiba, porque se tiver lá em casa vai querer levar lá.
Tem de tudo, tem de tudo. Olha só, Tejon, faltou a gente... Nossa, bom, a gente poderia falar muito mais, mas tem alguma coisa que a gente não falou que você precisa falar antes de sair daqui? Sim, o Brasil tem um potencial de crescimento que pode dobrar de tamanho se for administrado. Você não quer ser presidente? O PIB, Eu voto em você, se você quiser ser Aí presidente. me mata, né? Que nem o Raul Seixas falou, né? Naquela música dele lá. Vão querer que eu vire prefeito e vão... Então, assim, o Brasil tem condição de crescer, de dobrar de tamanho teria condição de dobrar de tamanho em 15 anos, mas depende de um planejamento estratégico. O PIB brasileiro é de 2 trilhões e 200 bilhões de dólares, que é pequeno e ridículo perante tudo o que ele tem de tamanho e de potencialidade. Mesmo assim, ele fica entre as 10 maiores economias do mundo. Mas quando você olha o Brasil e o sistema de agronegócio dentro dele, que hoje é de uns 500 bi, ele pode vir a ser 1 trilhão de dólares e isso levaria o PIB brasileiro a um dobro de tamanho. Então, o sistema de agronegócio, mais tudo que você pode fazer na área de mineração, etc., e com todo o envolvimento industrial, comercial, no entorno dele, ciência, é um país para ser um país que deveria estar próximo num PIB do Japão e da Alemanha. E é uma pena que a gente perca muito tempo discutindo e se distraindo, e com brigas ali, como disse o Alisson Paulinelli, brigas ideológicas e discutindo fake news e burrices. Né? Quando um foco concentrado num planejamento estratégico nos levaria a uma condição de evolução da qualidade de vida espetacular. E por que não? Eu acho que essa seria a grande cobrança que podíamos deixar aqui, nessa humanização, porque você vai falar de humanização da empresa, de tudo, mas ela tem que dar resultado. Tá certo? Existe EBITDA a ser perseguido, existe accountability. Então, acho que a grande pergunta até seria, pessoal, por que nós não temos um produto interno bruto de 4 trilhões de dólares no Brasil? Porque para fazer isso, obrigatoriamente, você vai precisar de um planejamento estratégico e vai precisar de educação, assistência, um monte de coisa a nível das pessoas. É isso aí. Empresas humanizadas, em 15 anos, ela fatura 10 vezes mais do que empresas não humanizadas. Então, de acordo com o livro Empresas Humanizadas, em 2019. Isso vale para um país. É isso aí. Se a gente pensar numa forma holística de um país, né? É isso aí. Portanto, é isso. Tejon. Terminamos assim. Brasil, vamos dobrar de tamanho e agronegócio. Para o Brasil dobrar de tamanho, ele tem que dobrar de tamanho. E eu termino dizendo Tejon para presidente. Não, pelo amor de Deus. 2026, Tejon para presidente. Já estou fazendo a camiseta. Música, depois você toca aquela música do Raul Seixas, lá do Cowboy Fora da Lei. Mamãe, não quero ser perfeito. Pode ser que eu seja eleito. E alguém pode querer me assassinar. Nossa, seu medo é esse. Então deixa pra lá. Raul Seixas, toca ela aí pra turma aí. Ela tá bom? aqui no final. Tejon, muito obrigada pela sua participação. A gente adorou ter você aqui. Que aula, hein, Brasil? Que aula. Não tô falando pra vocês que isso aqui é uma pós-graduação. Eu falo pra eles, Tejon. Assiste, segue esse querido aqui. Tá no QR Code aqui. Os livros dele. Os livros, quando acabar, você vai ver a confusão aqui pra ver quem fica com seus livros. É sempre uma confusão muito humanizada, porque esse nosso podcast pode ser humano. Se você gostou e curtiu, já sabe, se inscreve no canal, compartilha esses conteúdos de verdade, sem fake news, tá bom? E é isso, querido, muito obrigada. Obrigado, Vivi, encantadora, obrigado. Obrigada a você, gente, um grande beijo, até o próximo Pode Ser Humano, tchau, tchau.